Serra Verde FM. Todo dia, o dia todo com você. Estamos ao vivo em 98,7, né? E está na hora de mais uma edição do nosso programa, do nosso quadro de Bem com a Vida com ela, que também, como qualquer trabalhadora, obviamente está trabalhando hoje e está aqui comigo, que é a minha amiga Ariane Freire. Boa noite, Ariane. Boa noite, Josemar. Boa Tudo noite, bem, amigos. Boa noite, trabalhando também, né? Como dizia meu pai, soldado no quartel que trabalha. Parabéns para todos nós que trabalhamos. É verdade. Ainda cai no domingo, né? É verdade, pra tu ver, né? Pra tu ver. Não, pelo menos já a gente recebe dobrado, né? Feriado. É verdade. Dobrado. Não é isso? Mas e aí, Ariane, eu tô sabendo, antes de mais nada, eu tô sabendo que a Ariane começou um programa aí, Universos Humanos, lá na Rádio em Revista, na quinta-feira passada. Eu não pude ouvir, mas eu tenho certeza que muita gente ouviu. E eu queria que você tecesse um comentário. Como é que foi o programa lá? Nossa, foi muito bom, foi um sucesso muito grande. O diretor Rui Jubim, diretor da rádio, dono da escola de rádio, adorou, assim, foi muito bom. E foi muito gostoso fazer também. É verdade. Até porque o Rui Jobim já é cascudo em rádio também, né? E o Eduardo Paganini, que foi o áudio e o locutor, certo. E foi a primeira vez que ele foi ao ar ao vivo, é né? Mesmo? Eu pelo menos já estou acostumada, mas ele foi perfeito, assim. Que bom, né? Um grande apoio. Então, a pessoa quando já conhece o métier, minha filha, um abraço. Abriu o microfone, botou lá no ar, um abraço, cara. Mas, bem, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que, de repente, muita gente pensa que tem e não tem. Né? Porque muitas vezes as pessoas acham, né, que por estarem livres, às vezes elas pensam estar livres, mas elas não têm tanta liberdade assim, né, Ariane? O que é a liberdade? A liberdade é um conceito muito, muito diferente em cada cabeça, né? Certo. Mas eu acho que raras pessoas são realmente livres. A gente pensa em liberdade como sendo uma coisa... tipo assim, sou livre, eu chego a hora que eu quero, eu não tenho marido ou esposa para me apurrinhar, eu não tenho filhos, os meus filhos já cresceram, eu sou uma pessoa livre. Certo. Nós não somos livres. Às vezes, casados com meia dúzia de filhos, você consegue ser mais livre do que quando está morando sozinho e sem ninguém e não é livre. É verdade. Por quê? Porque nós estamos aprisionados à própria liberdade. Certo. Os nossos conceitos e preconceitos que estão mofados em gavetas, né? Nós somos aprisionados e dependentes desses conceitos que foram condicionados em nossa mente e que nós guardamos ali o tempo inteiro na gaveta, mofando e com muito medo de mudar. Nós somos aprisionados às nossas tristezas, né? As angústias do passado, aquela coisa das teias de aranha, né? Que nos prendem a memórias positivas ou não. Nós somos aprisionados às nossas neuroses, né? Quantas neuroses nós temos? Tem gente que volta para a chamada neurose leve, né? Não é neurose grave, mas que fecha a porta, sai, volta para ver se a porta está fechada. É complicado. Sai, volta a ver, é o chamado TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Certo. Isso também é um aprisionamento. Nós estamos aprisionados ao nosso egoísmo, ao desamor, aprisionados ao ciúme, à inveja e aos nossos medos. Os nossos medos são os nossos maiores algozes, né? A nossa liberdade vai para o espaço diante dos nossos medos. E somos aprisionados também, Josemar, a todas as emoções que entram em guerra com a nossa vontade de ser livre. Verdade. Né? Positivo. Aprisionados a essa coisa emocional, às vezes a um amor, a uma possessividade, sabe? Aquela forma de você só pensar em você, ou de você só pensar nos outros. Quer dizer, a liberdade é um ponto que só vai existir dentro de nós quando estivermos equilibrados. Isso. Emocionalmente também, né? Quando nós não nos ofendermos quando somos ofendidos. Verdade. Né? Porque a ofensa é como um presente. Então eu chego para você com uma ofensa, como se fosse dentro de uma caixa de presente, e te dou. Aí você diz para mim, não quero. Então eu vou levar essa caixa com esse presente para casa. Certo. Então quando alguém ofende a outra pessoa e a outra pessoa
não pega aquilo ali para ela, o ofensor é obrigado a levar com ele levar pra casa, com ele de volta. Né? E tem aquela outra questão, Ariane, que às vezes a pessoa ela tá no meio de tanta gente, né? E no entanto ela tá presa, ela não tá liberta, né? Ela parece estar liberta, né? Até porque existe um tipo de aprisionamento que é tão comum, né? Que é esse aprisionamento, aquilo que a sociedade nos impõe, enquanto moda. Nós só usamos aquilo que está na moda. Verdade. Eu não gosto do que está na moda, eu quero usar uma outra coisa, mas aí a pessoa, né, deixa de fazer a sua vontade para estar na moda. É verdade. Nós comemos o que mandam. Com certeza. Vestimos as roupas que determinaram, não é? É verdade. Que a mídia disse, colocou uma atriz com aquela roupa, e aí você usa aquela roupa porque a mídia impôs. Verdade. Né? Nós usamos os cabelos iguais, como os personagens dessas novelas, né, desses filmes e tal. Nós bebemos o que mais aparece na propaganda. Nossos corpos são modelados por uma ditadura da beleza. É verdade. Quase impossível de conquistar. Né? Então a pessoa passa o dia inteiro, né, na água e na bolacha, porque ela está presa à ditadura da beleza. Se ela engordar um pouquinho, ela já é infeliz. Verdade. Então, que liberdade é essa que nós temos? Praticamente nenhuma, né? Porque a mídia, né, a moda, todas essas coisas, elas geram empregos, né? Verdade. Gera fortuna, circula a moeda do mundo, mas nos torna vazios, inseguros, complexados, neuróticos e completamente presos aos mesmos padrões, né? E ainda dizemos que somos livres. Mentira, nós não somos livres. Verdade. Ô Ariane, eu tô aqui no nosso site, o meu amigo Marcos, aqui da Solto Doce, ele aproveitando, ele tá escutando você, tem até mandando um abraço pra você, o Marcos, Obrigada. tá te ouvindo. Ele mandou um recado aqui no nosso site, aqui no nosso mural pessoal, dizendo o seguinte, te chamando de doutora. Como? De doutora. Só que eu falei pra você, olha, ela é terapeuta, mas ela não é doutora, né? Então ele tá perguntando aqui, Josemar, pergunta a doutora Ariane, como é que a gente pode se libertar da violência que campeia o nosso Rio de Janeiro? Aí ele queria uma resposta, se é que podemos ter uma resposta sobre isso, né? É meio complicado essa resposta, né? Porque ela depende de uma vontade política. No momento em que ela depende de uma vontade política, a gente já viu que não vai dar certo, né? Porque a vontade política, ela é muitas vezes em grau psicopático. Certo. Né? Porque eles não pensam na população, eles pensam em novas eleições. É verdade. Então eles não têm uma empatia com o público, né? Então é uma vontade que não exerce... Ela exerce uma ditadura em cima da gente, mas ela não exerce uma facilitação e é difícil, mas assim, como nós podemos nos proteger, né? Você estar atento, sabe? Atento na rua, para ver se tem pivete, se tem alguém suspeito, se tem alguém que olha muito para você, e muito cuidado, porque ele passa por você e você não percebe, mas ele volta. Verdade. Entendeu? Então olhou para você de cima para baixo, entra numa loja, porque com certeza ele vai voltar. E essa liberdade sobre a violência, ela tem que ser muito educacional. Nós criamos cada vez mais doentes, né? Nós não nos cuidamos, não nos protegemos dos psicopatas, porque achamos que todos eles são muito generosos, todos têm cara de bonzinho, são emocionais e não são, eles não sentem nada. Um dia a gente vai falar sobre o psicopata em si, né, que tem muito a ver com bullying, que foi a nossa entrada no programa e tal. Verdade. E é por aí. Olha, aqui eu tô também com outro questionamento aqui da Dona Soledade. Dona Soledade é nossa ouvinte assídua. Sim. E ela mora aqui em Santa Rosa, aqui na subida da Serra de Petrópolis. Todo mundo está te ouvindo agora. Inclusive, essa audiência nossa aqui agora é grandiosa, né, em Santa Rosa. Aí ela mandou o seguinte, ela perguntou, olha, ela falou assim, Josemar, não sei se é certo. Mas pergunta a Ariane se essas pessoas que têm esse tipo de aprisionamento, isso é uma doença, se elas devem procurar um psicólogo, um psiquiatra. É a pergunta da Dona Soledade aqui de Santa Rosa. Olha, Soledade, depende do tipo de aprisionamento que você tem. Porque esse aprisionamento à moda,
ao cabelo, né? Essa coisa que a mídia passa, faz parte, é parte da sociedade, ninguém quer estar fora da moda. O problema é que quando isso se torna uma neurose. Certo. Tipo assim, eu tenho 1,70m, aí eu tenho que pesar 60 quilos, porque senão eu vou ser rejeitada, tá? Isso é um aprisionamento quase neurótico, entendeu? Em que a pessoa passa a não viver mais, a não ser em função, obsessivamente, em função de emagrecer, fica horrorosa, mas tem que emagrecer, aquilo se torna uma coisa prejudicial. A falta de liberdade, ela só é uma coisa ruim que você tem que tratar quando ela impede que você realize os seus objetivos. Por exemplo, aprisionamento é um tipo de medo, você tem medo de avião. E aí você trabalha num lugar que você tem que estar sempre pegando avião. Então isso vai te prejudicar, aí vale a pena um tratamento. Certo. Tá? Porque esses aprisionamentos, por exemplo, a complexos, a tristezas, ao passado, eu acho que seria muito interessante o tratamento, porque você aí se torna realmente livre. Certo. Aí, no caso, aí a pessoa pode procurar, né? Procurar. A melhor para medos seria a TCC, a terapia cognitiva comportamental. É a que mexe mais rápido com isso. Certo. E tem outra pergunta aqui também da dona Lisete, outro ouvinte também, pessoal fica ligado aqui. A dona Lisete, que mora no bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu, ela está perguntando o seguinte, ela está dizendo que, botou aqui, ela falou assim, Ariane, eu tenho uma vizinha, por uma questão ética, não vou falar o nome dela, que ela tem o hábito de todos os dias, quando ela sai para o trabalho, ela já está no ponto de ônibus, ela volta para ver se o portão está fechado. Ela perguntou se isso também é uma espécie de aprisionamento. É um aprisionamento porque isso chama-se TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo. E também é uma neurose leve, não é uma neurose grave, tá? Mas dizia Freud que nós somos neuróticos para não sermos psicóticos. Certo. Então todo mundo tem uma neurose, e a dela é essa. Só que isso incomoda, ela perde o ônibus, ela se atrasa. Então uma terapia rápida dá pra ela, porque assim, a pessoa que tem isso, ela pode até ter certeza que ela fechou, mas se ela não voltar para verificar o portão, ela passa o dia inteiro pensando nisso, até sair do trabalho, voltar lá e verificar. Isso é uma obsessão. Não é uma obsessão espiritual, não. É uma obsessão mental mesmo. Certo. Então ela é um impulso que ela sente e se sente culpada se não fizer. É aquela pessoa que lava a mão o dia inteiro, toda hora. É verdade. Então esse é um tipo de neurose que pode ser tratado, tá? Mas isso no caso não... Quando você sai da casa deve ser geral, porque às vezes a gente deixa realmente alguma coisa ligada. Justo. Mas voltar sempre já é uma questão de neurose mesmo e pode ser tratada e ela fica livre disso, porque isso é um aprisionamento terrível. Mas isso no caso é uma doença? Ou... É uma espécie de doença, transtorno. Né? Eu não vou chamar isso de doença, eu chamaria isso de transtorno. Certo. Tá? É uma síndrome mesmo, é um transtorno. Certo, então. Então é isso aí, minha querida Ariane Freire, mais uma vez com a gente aqui, né, nesses 10 minutinhos, bacana, trazendo as informações para os nossos ouvintes. Aliás, hoje tem uma participação boa, viu? Dona Soledade, Dona Lisete, fora os outros aí. Viu? O pessoal fica ligado. A galera toda também, lá do Facebook, né, do Eduardo, da Adriana, da Tatiana, da Emília, enfim. E também a torcida do Flamengo, que hoje a gente ganhou bonito. Poxa, eu tô um pouco triste, eu sou alvinegro. Você é o quê? Eu sou alvinegro, sofredor também, sofredor, tadinho. Vou ter que aguentar. Fazer o quê? Aí a dona Soledade tá mandando um abraço pra você, que ela disse que também é rubro-negro, hein? Ô, Soledade, é isso aí. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Certo. Ariane, qualquer contato, alguma pergunta, vamos ver se eu já peguei aqui. O site da Ariane é alto com não é meu site, é meu e-mail. E-mail. Eu faço confusão com o site. Eu tenho no Facebook. É porque eu não estou com o computador agora, como eu falei, né? Estou sem internet.
Mas tem o meu blog, que é o blog sobre violência velada. Vamos falar sobre isso nos próximos programas, hein? É importante, né? Eu acho que é Ariane Freire, agora eu não vou saber, mas eu vou passar no próximo programa, eu passo, mas tem no meu Orkut e tem no Facebook. No Facebook. E para perguntas, comentários e tal, é o auto.ajuda@uol.com.br. Esse é meu e-mail. É o seu e-mail. Qualquer perguntinha, a pessoa pode chegar lá para dizer, olha, eu ouço o programa de vocês aí todo domingo, né? Isso. Tá bom? Tá certo, Ariane, olha. História, se quiser um aconselhamento. É verdade. Né, alguma coisa assim, eu estou disponível. E semana que vem, novamente, às 7h30, encontro marcado. No Dia das Mães. No Dia das Mães, com certeza. No Dia das Mães, com certeza. Olha, para vocês todos, muita, muita e muita paz. É isso aí. E até domingo. Até domingo. Um abraço. Beijo.